pessoal, vamos para mais um conteúdo aí. O conteúdo de hoje é os artigos indefinidos, tá? Indefinite articles, onde nós vamos ver aí o conceito e entender um pouquinho de como que a gente usa esses artigos aí na língua inglesa. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é artigo. Coloquei para vocês aqui uma definição. Artigo é a palavra que vindo antes de um substantivo indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Isso aqui é em português. Então, coloquei essa definição aqui para vocês entenderem primeiro em português como que funcionam os artigos, para depois a gente ver na língua inglesa. Então, em português, quando eu não quero definir algo, quando eu vou falar algo no geral, geralmente eu utilizo o artigo uma, uns, umas. Um para singular e uma para singular. Uns para plural e umas também para plural. Então, se eu falo uma menina, eu estou falando de uma menina só. Agora, se eu falo umas meninas, esse S me indica que tem mais de uma, ok? Então, isso aqui são os artigos indefinidos no português. No português, eles vão indefinir, porém, que eles vão colocar a questão de gênero, se é feminino ou se é masculino. Então, se eu coloco uma menina, eu estou me referindo a uma pessoa do sexo feminino. Eu não posso colocar menina, porque esse artigo aqui não me indica que o meu substantivo é do sexo feminino. Então, o artigo ele tem que combinar com o substantivo. Isso em português, ok? Em inglês, só existem dois artigos indefinidos, que é o artigo a ou a ou o artigo an, ok? Esses dois artigos aqui são os únicos artigos indefinidos. Os dois, tá? Os dois artigos, eles vão ser os nossos a, o, as. Perdão, gente, isso aqui é definido, estou indefinindo. Eles vão ser uma, uns ou umas, ok? Então, esses dois aqui vão significar isso tudo aqui em português. A única coisa que você vai ter que se preocupar é quando usar a e quando usar an. Como que você vai saber? Ah, esse aqui é para menino e esse aqui é para menina? Não. Os dois em inglês não têm gênero. A vai significar uma, uns, umas, e a N também vai significar uma, uns, umas. Não tem gênero aqui para esses dois. Como que eu vou saber, então, quando utilizar artigo a e quando utilizar artigo an? Aí é que vem elas. Em 99% dos casos, você vai utilizar artigo a quando o substantivo, né, que é a palavra que vai acompanhar ele, começar com uma consoante. O que é consoante, pessoal? Consoante é só você lembrar do alfabeto. No alfabeto, nós temos as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso é vogal. O que restar é consoante. Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, tudo isso é consoante. Então, quando o substantivo começar com uma consoante, em 99% dos casos, eu vou colocar o meu artigo a ou a, ok? Por que eu falo em 99% dos casos? Porque existem exceções que eu vou falar delas daqui a pouco, tá? Então, em 99% dos casos, o artigo a é usado quando o substantivo começar com uma consoante. Depois, o artigo an,
é o artigo que eu vou usar quando o substantivo, né, que é a palavra que vai acompanhar esse artigo, começar com uma vogal. Então, se aqui, quando começa com consoante, aqui começa com vogal. As vogais são A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Então, se a sua palavra em inglês começar com alguma consoante, você vai, para poder definir ela, você vai utilizar o artigo a. Então, por exemplo, a car, a dog, a boy, a student. Então, aqui eu não estou definindo, né? Eu estou falando um carro, um cachorro, um menino, um estudante, ok? Mas eu posso também colocar isso no feminino, né? Então, sem mudar o artigo, eu posso colocar a girl, a house, a teacher, a dentist. Uma menina, uma casa, uma professora, uma dentista. Tá vendo que eu mudei o gênero? Antes era masculino e agora eu coloquei feminino, porém eu não mudei o meu artigo, porque o que manda aqui vai ser o início de cada uma dessas letras. Se forem consoantes, eu vou utilizar o artigo a, ok? Já com a N, né? A N, o meu artigo AN, eu vou com palavras, né, com substantivos que começam com a vogal, ou A, ou E, ou I, ou O, ou a letra U, ok? Por exemplo, an apple, an elephant, an orange, an umbrella, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês substantivos que começam com vogais. Se começaram com vogais, eu vou utilizar, aqui está escrito errado, eu vou utilizar o artigo AN, ok? Então, uma maçã, um elefante, uma laranja, um guarda-chuva, ok? Deu para entender, então, o uso do A e do AN? De forma geral, então, em 99%, tá? 99% dos casos, eu vou utilizar essa regra aqui, porque existem as exceções. Então, atenção às exceções aí, ok? Eu tenho algumas palavras que começam com consoante, mas têm o som de quê? De vogal. Isso acontece na língua inglesa. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ó, hour, que é a palavra hora. Se eu fosse pela regra geral, qual era o artigo que viria aqui? Artigo A, correto? Começou com H, H é o quê? H é uma consoante. Porém, que aqui o que eu olho é o som. Então, eu tenho que prestar atenção porque algumas palavras em inglês têm o som de vogal, né? Escreve com consoante, porém tem o som de vogal. Por exemplo, hour. Olha esse som. Hour. Com qual som que eu comecei? Com som de vogal, não foi? Se é som de vogal, eu utilizo an. Então, an hour, eu vou utilizar esse AN porque aqui eu não tenho um som de consoante. Apesar de começar em consoante, mas o som hour me dá a ideia de que começa com uma vogal, ok? Agora, as exceções com o AN, para não começar com a N.
né? Que são as exceções de palavras que começam com vogal, ok? Por exemplo, university, essa palavra aqui, universidade. Olha o som que eu faço para falar ela. University. Esse som, em inglês, é o som de quê? Y. Por quê? Ah, professora, não tem nada a ver. Para mim tem som de I. Não. University. Olha o som do U. U em inglês começa com o quê? Y. University. Então, eu vou utilizar artigo A. A university. Eu vou utilizar artigo A porque aqui o som é de uma consoante, ok? Outro exemplo aí, ó. Essa palavrinha aqui, ó. User. User. Olha o som. O som de consoante começa com user, ok? Se tem som de consoante, artigo A, ok? A user. Outro exemplo aí, ó. Essa palavrinha, unit. Unit. Olha o som de U novamente, ó. O som de U, unit. Se começou com esse som, vai ser artigo A, a unit, ok? Tem outro também que é European. European. Olha o som novamente do U. European. Com Y aqui, ó. European. Ok? Se começou com esse som, é um som de quê? Consoante. Se é som de consoante, eu vou colocar aqui um belo de um artigo a European. Ok? Então, lembrando aí das exceções. Essa aqui é a exceção porque tem o som de vogal, an hour, ok? An hour começou com o som de vogal. E por isso eu utilizei artigo AN. Aqui nós temos exemplos, as exceções de palavras que começam com vogal, porém tem o som de consoante. University, user, unit, European. Todas elas começam com o som de U. E U na língua inglesa começa com Y. Y é uma consoante. Se é consoante, eu vou utilizar o artigo A, ok? Se tiver outras exceções, ai, professor, eu não sei o som dessa palavra aqui. Você vai olhar se a palavra que eu colocar na atividade está dentro de alguma dessas exceções. Se ela não estiver dentro de nenhuma exceção, você vai usar a regra o quê? Geral. Então, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês, house, coloquei essa palavrinha. Ela começou com H, né? Se ela não está em nenhuma das exceções, né, são essas exceções aqui, olha, se não está em nenhuma dessa exceção, eu vou utilizar o quê? Na palavrinha house. Eu vou utilizar o artigo A. Então, vai ser sempre assim. Primeiro, você olha se a palavra está em alguma exceção. Se não, você vai utilizar a regra geral. Quando o substantivo começar com uma consoante, você põe o artigo A. Quando o substantivo começar com uma vogal, você coloca o artigo N. Se for alguma das palavras que tem exceção, você vai colocar elas de acordo com a exceção aí, ok? Então, esses são os artigos indefinidos no inglês. É muito tranquilo. Quem não conseguiu entender, vai rever o vídeo. Vai assistir quantas vezes for necessário até conseguir entender. Então, se você não conseguiu entender como eu falo, como a forma como eu explico, tem vários conteúdos disponíveis na internet para facilitar também, mas é importante que você entenda antes de ficar lá no grupo perguntando o que é para fazer, tá? Então, entenda o conteúdo. Eu vou colocar a proposta de atividade agora para vocês. É uma atividade muito tranquila.
não tem como, se assistir o vídeo, não tem como não conseguir fazer a atividade, ok? Então, vou encerrar, passar a proposta de atividade para vocês e até o nosso próximo vídeo.